Gente, vamos lá, dando seguimento aqui à nossa trilha roxa, né? Vamos para o nosso próximo painel, que vai ser um debate de um tema que está super em voga, um tema super importante para qualquer um que mexe na área tributária, que é o papel do STF nas discussões tributárias, legislador positivo ou negativo. E é uma discussão que influencia a todos, porque seja na área jurídica, seja na área de tech, seja como analista fiscal, ou mesmo para implementar as decisões, ou tomar as decisões sobre qual caminho seguir, é super importante que a gente entenda as decisões, as diretrizes do STF, e, sinceramente, está difícil. Mas, para falar sobre esse tema, deixa eu convidar aqui o Marco Bernd, que é sócio do Machado Meyer, o Leonardo Aguirre de Andrade, sócio do Andrade Meyer Advogados, e o Jonathan Formiga, subsecretário de Fiscalização da Receita. E também nesse painel teremos como mediador o Eduardo Pontes, que é professor dos cursos de pós aqui da Live e sócio fundador da Infis Consultoria, com experiência de mais de 5 anos também como gerente tributário de multinacional de petróleo. Então, gente, muito obrigado aí pela participação de vocês, estou bem ansioso aí pelo debate. Sejam muito bem-vindos e a palavra é de vocês. Obrigado, Caio. Obrigado, Caio. De fato, né, um tema que nos foi colocado aqui para nós todos, de muito interesse, né, muito atual, falar aí da repercussão das recentes pautas, né, do STF, desde 2020, aí, com inúmeros julgados, né, algumas decisões até um pouco polêmicas, né, entre contribuintes e a visão do fisco sobre diversos assuntos. Então, a gente trouxe aqui no painel, que é a minha satisfação fazer parte aqui como mediador, sem fazer o uso muito alongado da palavra, né, mas como você bem apresentou aqui com o Marco, o Leonardo e o Jonathan, todos especialistas nos assuntos, e acho que mais do que nunca eu vou ter de fato um papel de mediador, né, pela presença do Jonathan aqui, que vai sempre nos contrapor com algumas visões aí da Fazenda, do Fisco, né, com uma carreira enorme, imensa, dentro da Receita Federal, hoje como subsecretário de Fiscalização da Receita Federal. Então, acho que a gente tem muito assunto aqui para falar com relação ao STF. Bom, vou puxar aqui o primeiro tópico, né, direcionando já a palavra do primeiro tema que a gente vai abordar, que é exatamente o volume, né, de teses, o volume de assuntos que, pelo menos desde 2020, no ano passado, né, e coincidentemente ou não, nessa fase de pandemia, né, vem surgindo nas pautas do STF, né, foi bastante divulgado na mídia, né, em relação, por exemplo, que já tivemos o dobro de julgamentos, né, de temas tributários no STF, comparado aos últimos 4 anos somados de realmente decisões tributárias nas principais teses ali pelo STF. E um outro número que é importante aqui para abrir esse debate é que dos aproximadamente 40 temas julgados, 31 foram julgados a favor da Fazenda, né, como um marco ali em relação ao comparativo do direcionamento dessas decisões. Então, para abrir aqui o nosso debate, aqui, o nosso painel, vou passar a palavra para o Marco, para ele falar um pouquinho sobre esses principais temas, as principais teses, o que vem pela frente também em 2021, e a gente poder, a partir dessa fala de abertura dele, iniciar um debate aí de todos. Passo a palavra, Marco. Eduardo, bom dia. Primeiro gostaria de agradecer o convite, né, feito pela Confeb, pela Live University, e estar nesse painel tão instigante também com a sua moderação, né, e também com os panelistas, com o Leonardo e com o Jonathan. Eu tenho certeza absoluta que esses próximos 50 minutos serão de muito debate, né, e é um bate-papo bem gostoso, porque o tema, como eu mencionei, é um tema instigante, né. Primeira vez quando me chamaram e falaram do tema, legislador positivo ou negativo, né, na minha cabeça já veio direto, poxa, e o princípio da tripartição de poderes, né? Parece que é um título já inconstitucional, como o judiciário está entrando numa seara, uma atividade que claramente não é dele, né? Sendo que o principal objetivo dele é resolver conflito entre partes e ser o guardião da Constituição. Mas a gente percebe que desde 2020, né, desde o ano passado, lá em meados de março, abril, quando teve início a pandemia, muita coisa mudou,
né? A gente percebe isso claramente, inclusive na atuação dos escritórios, né, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Não sei se todos vão lembrar, mas no dia 1º de abril de 2020 estava pautado no Supremo o tema da exclusão do semestre na base de cálculo do PiscoFins, o famoso embargo de declaração à tese do século, né? E claramente, com a pandemia, se tirou de julgamento, sem data definida, agora em 2021 o novo presidente colocou em pauta, né, mas todos os escritórios estavam se movimentando ali para entregar memoriais, como era a nossa atividade mesmo, fazer despacho, entregar parecer para os ministros, e com a pandemia tudo mudou, e principalmente com o plenário virtual, que você fez a menção e fez com que no ano passado tivéssemos diversos casos tributários julgados, né? É um modus diferente, né? Eu acho que todos aqui sabem como mudou a forma de julgamento do plenário virtual. Basicamente, você tem na sexta-feira se inicia o julgamento, o relator deposita o relatório, a ementa e o voto, e os demais ministros têm até 5 dias úteis, né, para fazerem os seus respectivos votos. Pode discordar, pode acompanhar com ressalvas e até mesmo retirar de pauta. E aí depois é recolocado adiante, né. Claramente, nesse tipo de situação, a gente percebe, pelo menos no ano passado, a gente percebeu uma restrição no nosso direito de defesa. Em relação até aos próprios debates, os debates deixam de ser ricos, né, uma discussão entre os ministros, um ponto entre os ministros, até a própria sustentação oral, né, no plenário virtual se deposita em 15 minutos e você não consegue mais intervir, inclusive em questões de fato só, para deixar o debate mais rico. Então, não se está aqui defendendo de maneira alguma a lentidão do judiciário, né, a gente sabe do lema, judiciário lento não faz justiça, né, mas sem dúvida nenhuma deve-se existir aí uma melhora nesse julgamento do plenário virtual do Supremo, como há em outros tribunais, até o próprio STJ, onde tem a interação dos advogados, os ministros escutando cada um dos votos e depois proferindo o seu próprio voto. Isso claramente traz uma riqueza na discussão, né? Então, esse é um ponto importante que a gente viu no ano passado, principalmente em matéria tributária. Recentemente, o Valor Econômico apresentou, abril desse ano, uma matéria sobre os casos julgados em repercussão geral em matéria tributária. Eles listaram 45 no ano passado, sendo que em 2016 a 2019, a gente teve de matérias tributárias em repercussão geral, foram 32, sendo 8 em cada ano, basicamente. Então, a gente teve aí um volume muito maior de casos julgados com muitos impactos, né? E eu nem estou trazendo aqui, a matéria também não traz, os casos relacionados a ações diretas de inconstitucionalidade e constitucionalidade. Certamente dobraria o número de casos tributários julgados no Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto importante, né, o que a gente percebeu, principalmente em 20, no ano passado, foi a alegação do impacto econômico nesses julgamentos, né? Então, no final do ano passado se percebia, ou as manchetes eram, o governo ganhou as disputas tributárias e economizou 500 bi, né? Isso não deveria nem ser pauta do Supremo, isso não é norma jurídica. O Supremo deveria fazer a análise jurídica da questão. Não há que se falar em perda. Se há um tributo recolhido indevidamente, deve-se restituir ao contribuinte aquele valor. Então, esses números que se trazem, né? Agora o impacto da exclusão do semestre vai ser de 260 bi, pouco importa, quer saber se efetivamente aquele tributo é devido ou não é devido ao Estado. Não é papel do judiciário essa atividade. Colocar o chapéu do executivo ou mesmo do legislativo, né? Como é o tema do nosso painel aqui. Então, 6 bi era a causa do salário maternidade, 55 bi a questão do IPI na revenda de mercadoria importada, 33 bi do SEBRAE em relação à sua validade pelo 149, ou não seria uma hipótese taxativa de fatos geradores que ali estão previstas. Então, assim, na minha opinião, pelo menos, isso não deveria ser sequer trazido como fundamento, ou mesmo para discussão, porque não é o papel do judiciário essa tarefa. Mas, enfim, no ano passado, diversos foram os assuntos julgados e que tiveram muitos impactos, né?
e temas muito relevantes, né, que foram apreciados nesse plenário virtual. E aí eu lembro aqui da Lei Complementar 110, né, a contribuição ao FGTS, a sua extinção de finalidade. Os contribuintes estavam com essa discussão mostrando que na sua exposição de motivos e até no próprio artigo 1º da Lei Complementar teria esvaziado a finalidade da contribuição da alíquota de 10%, né, para fins de FGTS, e efetivamente o Supremo declarou a sua constitucionalidade. Tem contribuições de terceiros, como eu mencionei, a sua taxatividade pelo 149, também foi pauta e apreciado pelo Supremo, todas no plenário virtual. PIS/COFINS sobre taxas de cartões de crédito, né, sua inclusão ou não, também foi analisada pelo Supremo, e o Supremo declarou a sua constitucionalidade. PIS/COFINS não cumulativo para as empresas prestadoras de serviço. Desde a 10.637, as prestadoras ingressaram com ações judiciais demonstrando que aquele PIS não cumulativo, o COFINS não cumulativo, trazia efetivamente um valor muito maior e desarrazoado, porque essas prestadoras não tinham qualquer tipo de crédito, e ainda assim o Supremo analisou nesse plenário virtual. IPI na revenda de produto importado, adicional da alíquota à importação, também julgados e mantidas essas exigências, e sem um debate, a meu ver, sem um debate entre os ministros, né, com a participação dos setores envolvidos. Também tivemos o PIS/COFINS receitas financeiras, o decreto aumenta ou tenta restabelecer a alíquota de para 9,25, mas ele estabelece a 4,65 para essas receitas financeiras. Quando a lei fala de restabelecer é voltar à origem no caso seria 9,25 com crédito de 9,25, mas também o Supremo entendeu que a lei que delega para o Poder Executivo, para PIS e COFINS, receitas financeiras, seria legítima. Ou seja, aqui a gente está com um problema, porque a Constituição Federal, pelo menos a meu ver, ele não traz esses tributos como tributos extrafiscais, nem PIS nem COFINS, a gente sabe quais são, estão expressos ali, IPI, e IOF, mas aqui nesse julgamento é um ponto importante, né, e aí ainda a gente tem ICMS aí envolvendo estados, né, a questão envolvendo quem é o ente competente para tributar o ICMS importação, se é o destinatário físico ou jurídico. O Supremo analisa essa questão, estabelecimento do destinatário jurídico, ponto final à discussão. E eu vou fazer menção, e eu estou tentando ser rápido, até por conta, enfim, do tempo, mas a gente tem dois casos emblemáticos que tiveram alterações de jurisprudência, né? Primeiro, a glosa de crédito de ICMS em transação com o Estado concedente de benefício sem convalidação em convênio CONFAS. O STJ, tanto a primeira quanto a segunda turma, mantinham seu posicionamento firme de que o Estado de destino não poderia glosar crédito decorrente de uma operação com o Estado que concede benefício fiscal. Se você acha que é inconstitucional, vai ao Supremo e busca a inconstitucionalidade. O artigo 8º da LC 2475 não teria esse objetivo, não teria essa finalidade. E também decisões dos ministros nesse sentido. Mas o Supremo entendeu, alterando as decisões do STJ e até de alguns ministros de forma individual, a questão e legitimando o Estado de destino para fazer esse tipo de glosa. E o mais, pelo menos esse é o mais conhecido, 1/3 de férias gozadas, né? Repetitivo no STJ, dizendo que essa tinha natureza de indenização. Decisões do próprio Supremo Tribunal Federal dizendo que essa matéria não era matéria de cunho constitucional, portanto prevalecendo a decisão do STJ sobre a matéria em repetitivo. E até em relação a servidores públicos, onde o Supremo entendia que, para servidor público, 1/3 de férias não teria caráter remuneratório. Qual a diferença entre... qual o dispositivo da Constituição, onde o pagamento de 1/3 diverge para o empregado no setor privado e o empregado no setor público? Não tem. E há embargos de declaração, e a gente espera que, nesse caso de embargo de declaração, onde há uma alteração clara de jurisprudência, que prevaleça no Supremo Tribunal Federal os efeitos prospectivos. Lembrando aqui do 927 do CPC, onde há uma previsão para esse tipo de modulação quando há uma alteração da jurisprudência. Eu acho que o Leonardo vai entrar um pouco mais nessa questão no próximo tópico, né? Em relação pelo menos vamos falar de algum julgamento bom em 20, né, do salário maternidade, onde se verifica justamente o contrário. O STJ mantendo a incidência, a lei era 8212, né, onde prevê expressamente a sua incidência, e aí você tem agora o Supremo Tribunal Federal, uma análise constitucional, principalmente isonomia
na relação do trabalho entre homens e mulheres, justamente afastando essa incidência, né? Eu vou tentar aqui finalizar, Eduardo, não sei se eu tenho muito mais tempo, né, mas os julgamentos aqui em 2021, né, julgamentos que já se iniciaram, temas super importantes. O primeiro do ITCMD, para bens, para doadores localizados no exterior, onde o Supremo entendeu que há necessidade, sim, de uma lei complementar para a instituição desse imposto. Os estados entendiam que, na ausência de uma lei complementar nacional, por artigo 24 da Constituição, existiria uma competência concorrente, mas o Supremo marcou o posicionamento dizendo não, esse ano em 2021, não há necessidade de lei complementar. Mas aqui vem, enfim, voltando para o título do nosso painel, né, que é importante, legislador positivo ou negativo. Ele modulou os efeitos, né, para o passado. Ou seja, quem tributou porque os estados estavam assim exigindo, não pode repetir. Então ele está, de alguma forma, institucionalizando a inconstitucionalidade, ele está legislando aqui. No momento que ele está fazendo a ressalva exclusivamente apenas para quem aqueles contribuintes que discutiram no judiciário aquele TCMD que não tem base constitucional, me parece aqui que há uma legislação ou uma atividade legislativa do Supremo, né? Que é bastante estranho. Isso aconteceu também, a meu ver, no caso de software, né? Depois de muitos anos, guerra fiscal entre Estado e município, o Supremo decidiu que licença de uso de software está dentro da hipótese ou de competência do município, seria uma prestação de serviço, e que, portanto, o Estado não poderia tributar. 2021. E aí vem de novo a modulação, né? E o Leonardo, de novo, vou repetir, o Leonardo vai trazer com mais detalhes na próxima pergunta. Mas quando a gente olha uma das 8 hipóteses de modulação que foi sugerida pelo ministro Toffoli e foi acompanhada pelos demais, em relação ao passado, para aquele contribuinte que recolheu ICMS e não ingressou com a ação judicial, o município, que foi considerado como ente para tributar, ele não pode tributar e o contribuinte não pode reaver aqueles valores que foram indevidamente recolhidos. Novamente, se você está dizendo que em relação ao passado não há tributação pelo ICMS, como legitimar algo que não diz respeito a essa decisão, o conteúdo dessa decisão? Né? Então, voltando para o nosso título, me parece que aqui também, nesse julgamento, o Supremo ele passa um pouquinho da sua atividade quando ele principalmente legisla, ou está tentando legislar o passado e fazendo essas modulações. Né? Ainda em 2021, a gente tem basicamente 2 temas importantes que foram apreciados em relação ao seu MEP, pelo menos um, que é o ICMS transferência. A lei complementar, a lei Candir, estabelece a hipótese de incidência de ICMS em operações interestaduais. No mês passado foi julgado pelo Supremo, foi declarada a inconstitucionalidade, por hora não se tem a modulação, certamente vai ser oposto aos embargos de declaração, mas esse é um tema absolutamente relevante, principalmente para empresas com transações interestaduais, transferências interestaduais em razão da sua malha logística, o que fazer com esse crédito que foi apropriado em um estado, que é o estado de origem, o estado de destino certamente não vai aceitar, o que vai acontecer? Isso precisa ser esclarecido, né? Em relação a um outro ponto, exclusão de crédito, de créditos presumidos de ICMS na base de PIS/COFINS, onde a gente aprendeu uma nova forma também que decorre do plenário virtual. O julgamento se esgotando, 6-5, o ministro Gilmar Mendes pede destaque. Quando você pede o destaque no plenário virtual, sai do plenário virtual, vai para o julgamento em tempo real. E aí volta a estaca zero todos os votos, como se não existisse mais nenhum voto em relação àquela matéria. Já estava finalizado, já tinha 6-5, ele mesmo já tinha votado. Então, com esse destaque, você retira do próprio plenário virtual e a gente aguarda a pauta agora de julgamento. Por fim, o julgamento, eu não poderia deixar de terminar minha fala, eu não sei se eu tenho um pouco mais de tempo, Eduardo, mas em relação ao julgamento do dia 12, né, da exclusão do ICMS na base de PIS/COFINS. Enfim, várias são as matérias que foram publicadas, artigos publicados. A expectativa é grande, faz 4 anos do julgamento original, em março de 17, onde o Supremo, no 574/706, reconheceu a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, ou seja, elemento estranho à hipótese de incidência.
com todo respeito, a Fazenda Nacional embargou buscando uma modulação onde não se vê modulação pelo 927. Primeiro porque o único julgamento do Supremo no tema é o 240.785, que foi apreciado em 15/16 pelo plenário, o contribuinte venceu. E também esse julgamento já estava com maioria de ministros em votação a 6-1 em 2008, com o ministro Gilmar Mendes pediu vistas e só voltou no fim de 11 ou 12. Né? Então não tem alteração de jurisprudência. Não vejo aqui uma situação do 927 para modulação. Em relação ao cálculo, se é o ICMS destacado ou recolhido, já foi amplamente discutido, mas o recolhido está fora, inclusive, da própria discussão da tese, porque ele não é elemento integrante do faturamento. Quando eu tenho uma nota fiscal 100 de mercadoria e 20 de ICMS, eu tenho um 120, a discussão sempre foi, esse 20 não me pertence, esse 20 é ICMS que é devido ao Estado. Então ele precisa ser excluído da base do PIS/COFINS. Se antes de 17, para fins de recolhimento do PIS/COFINS, o contribuinte fosse incluir somente o ICMS recolhido na base do PIS/COFINS, certamente a Receita Federal e a PGFN iriam cobrar essa diferença. Então, enfim, vai ser um ano forte, né, de matéria tributária. O Supremo vai trabalhar, a gente vai conversar mais a respeito. Eu tenho certeza absoluta que a Confeb em 2022 vai estender aí vai ser o chamado retorno ou painel número 2 em relação a essas discussões. Obrigado, passo a palavra a você. E eu não sei se eu me estendi em relação ao meu tempo. Não, estamos no tempo desse tópico, para a gente não apertar muitos outros. Eu vou, obviamente, abrir aqui o microfone para o Leonardo e o Jonathan complementarem. Essa introdução a gente conseguiu, né, Marco, conseguiu pegar bastante informação sobre todos os julgados ou os que estão por julgar aí de maior relevância, então contextualizamos bastante aí o assunto. E, enfim, você mencionou a questão do overruling, né, da segurança jurídica, com reformulação, inclusive, de julgados de tribunais anteriores, e a questão do plenário virtual, né, do uso do plenário virtual. Então, queria passar aqui para o Leonardo e para o Jonathan, com esses dois pontos mais específicos do uso do plenário virtual e das decisões mais recentes, quais são os principais pontos que eles destacam aí, já dessa pauta que o Marco mencionou anteriormente. Bom, obrigado primeiro aí pelo convite, pela organização, né, o Confeb e a Live University. Cumprimento o Marco, Eduardo e Jonathan pela dividir aqui o painel conosco. Eu tenho dois comentários muito breves sobre a parte do Marco, que são duas preocupações, na verdade. Uma primeira preocupação é que a gente está vivendo um período de pandemia, né? A pandemia coloca um peso maior nos argumentos do fisco, né? Porque eu, na condição de advogado, que estou lá no dia a dia advogando no Supremo, sinto que os ministros se sensibilizam muito com esse argumento consequencialista, não para modular o efeito da decisão, que ali seria o ponto correto, né? O lugar correto para fazer essa avaliação, analisar os impactos de decisão do Supremo. Inclusive, a lei de introdução, a LINDB, né, determina que sejam avaliados impactos, né? Mas o Supremo ele não está avaliando os efeitos da decisão, ele está analisando dentro do mérito. Ele traz o consequencialismo dentro dos próprios critérios de julgar, né? Isso me preocupa muito, porque a gente está vivendo num cenário de pandemia. Então, quando o Eduardo trouxe para a gente aqui os números, né, dos 30 casos, perdemos 21. Perdemos em que medida que aqueles argumentos não seriam apreciados de maneira diferente num cenário em que não era de pandemia? A gente nunca vai ter essa resposta. Mas isso é um ponto de atenção. E o segundo ponto de atenção é em relação à disparidade de armas. Porque o contribuinte, para ter acesso a ministro do Supremo, num cenário online, pena muito, muito. Aliás, eu não fico confortável de dizer nome de ministro aqui, mas posso dizer que tem determinados ministros, pela sua posição ideológica, que recebe a Fazenda e não recebe contribuinte. Então, num cenário em que a gente tem essa, digamos assim, um problema de acesso, né? E acesso para explicar argumento, para trazer fato que vai defender o contribuinte, e essa dificuldade de acesso não é verificada para a Fazenda, então a gente tem um cenário assim de disparidade de armas que me preocupa muito, e ainda mais no cenário de pandemia. Esses dois brevíssimos comentários que eu queria fazer. Jonathan, é quase a réplica, né? Fica à vontade, Jonathan. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu parabenizo os organizadores do evento e aos
painelistas com suas exposições brilhantes, o Marco, o Leonardo e o nosso mediador, Eduardo. De fato, são muitas questões que retratam bem essa transformação da sociedade brasileira. Então, essa questão do plenário virtual, por exemplo, é algo que está vindo para ser uma nova configuração de processos de trabalho nas instâncias do Legislativo, do Judiciário, Executivo. Esse evento aqui está sendo virtual. Nos 3 anteriores que eu participei foram presenciais. Nem por isso esse evento está deixando de ter o seu brilho. Assisti a palestra, inclusive, com recursos novos, como utilizado no painel anterior, muito interessante do Cris. Então, é uma nova dinâmica que a tendência é de se aperfeiçoar. Mas o momento requer que seja mais eventos dessa natureza virtual. A questão do STF, se ele está tendo uma atuação restritiva ou concessiva, mais ou menos, é mais uma consequência, usando aqui uma palavra que muito nos reportamos aqui agora, do consequencialismo. Consequencialismo esse que eu, após análise de muitas decisões judiciais, é um recurso fortemente incluso em muitas petições judiciais do contribuinte. É impressionante como o consequencialismo vem sendo usado como argumento de convencimento. No caso contrário a um dos lados, ou favorável, digamos assim, ao contribuinte, é a questão do aumento do custo do Brasil, prejuízo econômico, a questão da segurança jurídica, né? Entre outros. Então, é a retórica da apelação, da contestação, faz parte do jogo, é normal, eu vejo como sendo normal esse aspecto. Aqui eu quero ressaltar que a Receita Federal ela não atua junto ao Poder Judiciário. Quem faz essa atuação judicial, quem tem esse papel, sabemos todos aqui, óbvio, é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Eu faço essa ressalva no intuito de ressaltar, porque, claro, o fisco normalmente se associa ao fisco à Receita Federal. Então, é importante fazer esse adendo e ressaltar que a atuação da Receita ela não vai para ser parte da ação judicial. Ela é uma organização pública que, nos termos prescritos no Código Tributário Nacional e no nosso ordenamento constitucional do Sistema Tributário Nacional, exerce uma atividade administrativa do lançamento, cobrança e controle tão somente. E atividade essa que é vinculada à lei em vigor. Enquanto uma norma legal não for afastada do mundo jurídico, a Receita Federal é obrigado a aplicá-la, salvo nas exceções que a própria legislação prevê o seu afastamento, como a Lei 10.502. Então, são essas considerações que entendo serem oportunas nesse momento. Maravilha, Jonathan. Aceitas as considerações, muito bem colocadas. A gente vai poder falar mais adiante também exatamente desse tópico que você terminou a sua fala aí, sobre a aplicação das decisões da Receita Federal. Vou só retomar aqui o ponto que a gente já colocou também sobre a modulação das decisões do STF, né? Achei muito interessante o ponto que o Leonardo falou sobre em que momento, inclusive, essa questão dos efeitos das consequências, incluindo o social e arrecadatória, das decisões, né, isso deveria estar afetando, né, e aí o Leonardo, na visão dele, né, colocou a questão da própria decisão, do próprio mérito, e não só dos efeitos da decisão, enquanto eventualmente desfavorável aí à União. Então, eu queria retomar esse ponto, Leonardo, de passar a palavra novamente, só para a gente concluir essa questão da modulação, né, como é que isso vem sendo visto aí, tanto pelos contribuintes, e aí também voltando também ao Jonathan, a visão também do fisco nos efeitos de modulação, com a ressalva que ele já colocou, que quem busca isso é a Procuradoria da Fazenda, mas buscando aqui também o papel do fisco nessa construção.
Ótimo. Então, a modulação de efeitos não é um tema novo, né? Assim, recapitulando aí a história da modulação no Brasil, a gente pode destacar que desde 1974, o Supremo já aplicava ali o critério da modulação de efeitos. Acho que para colocar todo mundo na mesma página, vamos dizer, né, o que é a modulação de efeitos, né? Então, a modulação de efeitos é uma exceção, uma regra de exceção. Então, o que nós temos? Como regra geral, quando o Supremo Tribunal Federal retira uma norma do ordenamento, ela é como se a norma não tivesse existido. E aí você tem que refazer todos os efeitos jurídicos daquele cenário, né, anterior à existência da norma, que a gente chama aí de o retorno para a situação anterior. Então, essa regra, toda vez que uma norma é declarada inconstitucional, uma cobrança, no caso tributário, você tem uma declaração de inconstitucionalidade de uma norma, a regra geral é que você reconheça os efeitos, né, dessa inconstitucionalidade e permita que o contribuinte recupere todo o tributo que pagou indevidamente. Regra geral. Agora, a exceção. A exceção é aquela que está lá, né, no artigo 27 da Lei 9868, que diz que o Supremo pode, né, com maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, esse artigo 27, ele disciplinou, né, aquilo que o Supremo já vinha adotando na jurisprudência sem base legal. Então, essa lei é de 99. Então, a partir de 99, nós temos 2 critérios para aplicar a modulação. Quais critérios? Razões de segurança jurídica e o segundo, excepcional interesse social. Aí depois o CPC até disciplinou, especificou um pouco essa questão da segurança jurídica, para falar que precisa ter uma alteração da jurisprudência dominante. Então, hoje nós temos basicamente essas 2 regras. Teve alteração da jurisprudência ou um excepcional interesse social. Essa segunda parte, esse segundo critério, que é preocupante, porque ele tem sido usado pelo Supremo para dizer que, olha, impacto no erário, né, é suficiente para justificar excepcional interesse social. Como se, né, o interesse do contribuinte ou da sociedade de se ver protegido pela legalidade também não fosse um interesse social. Aqui tem uma certa, o que os administrativistas dizem lá, que é a ideia da prevalência do interesse público sobre o interesse privado, né? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com esse argumento, porque até os constitucionalistas mais modernos, digamos assim, nem admitem mais essa prevalência. É como se fossem interesses, digamos assim, que se conformam, né? Não tem uma prevalência de um sobre o outro. Então, esses são os 2 critérios que nós temos, né? A modulação é uma exceção à regra, né? E ela se justifica quando tem razão de segurança jurídica e excepcional interesse social. Como isso tem sido aplicado em matéria tributária? Até por uma provocação do Eduardo, nosso mediador aqui na nossa prévia reunião, trouxe até alguns números aqui, né? Olha, se a gente fizer uma pesquisa, colocar lá hoje o site do Supremo parece que está com problema, lá está sofrendo alguma atualização, não está acessível, mas se você fizer uma pesquisa no site do Supremo, colocar lá tributário e modulação, você vai encontrar 65 acórdãos. Desses 65 acórdãos, se você fizer um estudo, você vai eliminar 13, vão ficar com 52 que são realmente de matéria tributária. Então, em 52 casos em que o Supremo avaliou a modulação ou não de uma decisão, ou seja, aplicar uma exceção àquela regra, para fazer com que a decisão tenha efeitos no tempo, né, diferente da regra geral que permitiria a recuperação do tributo. Então, desses 52 casos, em 20 casos, o Supremo aplicou modulação. Então, a gente tem, assim, um índice até pequeno, né, de modulação, pode dizer que a minoria dos casos houve modulação. O que é preocupante, e esses casos mais recentes mencionados pelo Marco, deixam isso muito claro, é que a gente tem várias incertezas em relação à modulação. Eu separei 3 incertezas dessas diversas incertezas. Primeira incerteza, quando que modula? Porque a gente tem casos em que houve modulação, super debate sobre modulação, e um outro caso, igualmente relevante para a arrecadação, que nem sequer se debateu a modulação. A gente não tem certeza de quando modula, não. Um exemplo aqui que eu trouxe é o caso do PiscoFins sobre crédito presumido de CMS. Não há uma palavra sobre modulação nesse caso. E é um caso importante. É um caso que pode ter um impacto, não se disse, né? E aí traz à tona uma outra questão, porque a modulação pode ser trazida de ofício pelo ministro. O que é de ofício, né? O ministro pode, sem provocação das partes, levantar a mão e falar, olha,
aqui tem que modular. Aliás, o ministro Toffoli é um ministro que tem feito bastante isso nas suas decisões, né? Então, a gente não sabe quando modular. A gente não sabe a eficácia da modulação. Porque até quando alguém pode levantar a mão e falar, não, agora tem que modular? O caso, né, do ICMS, exclusão do ICMS na base de cálculo do PiscoFins, surgiu a questão já em embargo de declaração. Esse é o momento adequado, né, para se modular, para se levantar a questão da modulação, né, porque os embargos de declaração têm um caminho bem estrito, né, bem restrito, pequenininho, não cabe inovações ali em matéria, né, em relação, a meu ver, não caberia nem, não seria o caminho adequado para suscitar a modulação, né, já perdeu o momento certo. E a terceira questão, que é mais preocupante, são as ressalvas. O que é a ressalva da modulação? Então, a gente tem uma regra, a norma, que é inconstitucional, sai do ordenamento, permite a repetição, a exceção, que é a modulação, que não permite a restituição do contribuinte ou permite com algumas condições. E tem a ressalva, que é a exceção da exceção que faz com que eu volte para a regra geral. Olha que confuso que cenário é. Então, a ressalva é você dizer, olha, por exemplo, a gente vê 3 critérios de ressalva hoje em dia na jurisprudência do Supremo. Uma ressalva que diz o seguinte, olha, quem entrou com ação judicial está ressalvado da modulação. Quer dizer que quem não entrou com ação judicial não pode restituir, ou não pode se beneficiar dos efeitos positivos da tese julgada pelo Supremo. Então, aqui, esse ponto, né, a gente tem esse critério da ação judicial, a gente teve, que foi aplicado, por exemplo, no caso do DIFAL, né, do tema 1093, e tem um outro critério que foi adotado, que é com base não só o processo judicial, mas o processo administrativo também. A gente viu isso lá em 2008, no julgamento da prescrição e decadência lá das contribuições previdenciárias, que deu ensejo, inclusive, a súmula vinculante número 8, né? Então, o Supremo, às vezes, ressalva o processo judicial, às vezes ressalva não só o processo, mas um processo administrativo, né? Então, tanto a fase administrativa quanto a judicial. E isso traz, eu já encaminhando aqui para minhas conclusões, alguns riscos e algumas oportunidades. Quais são os riscos? Se você, gestor de uma empresa, né? Você está aí no departamento tributário, jurídico da empresa, está discutindo um tema administrativamente, uma tese, é possível que você não se saia beneficiado por aquela tese que está sendo julgada pelo Supremo. Porque o Supremo pode validar a tese, mas modular os efeitos, ou seja, para não aplicar para você, e só ressalvar quem tem ação judicial, que não é o seu caso, você está discutindo administrativamente. Então, isso traz um alerta super importante para os contribuintes. Traz um alerta, inclusive, do ponto de vista de gestão tributária, porque não basta discutir administrativamente um tema. Você precisa ficar de olho no Supremo para ver se aqueles temas que você está discutindo administrativamente não tem o risco de ser objeto de uma modulação ressalvada, que te coloca de fora, né, de um benefício daquela tese, do aproveitamento daquela tese, e o seu concorrente, por exemplo, que tomou a decisão de, ao invés de discutir administrativamente, discutir judicialmente, se beneficiar da tese. Então, aqui a gente tem um alerta do ponto de vista de gestão tributária, um alerta do ponto de vista de concorrência, né? Porque isso faz com que as empresas, talvez, tenham que adotar uma nova postura em relação à análise da evolução da jurisprudência do Supremo. A nova postura é ficar de olho em todos os temas, né, que estão sendo julgados no Supremo e, a depender das matérias, judicializar antes de correr o risco de você ser penalizado por uma modulação ressalvada, né, que adote o critério de ressalva das ações em curso. Então, o que eu queria deixar aqui, para não me estender muito, Eduardo, estou vendo que o tempo está caminhando mais rápido que a minha fala, só para não entender muito, eu queria deixar 2 alertas aqui. Alertas mesmo. Você que trabalha numa empresa, que tomou a decisão de discutir tudo administrativamente, é possível que você se prejudique. É possível que você se prejudique. Fica um alerta para que talvez seja um recado ruim que o Supremo esteja dando para a gente. Mas é um recado, pensando em uma visão estratégica, que é um recado inevitável. Se você não judicializar determinados temas, você vai se prejudicar. E o outro recado ruim que o Supremo está dando, esse é um recado para o fisco, não para o contribuinte, que é uma espécie de salvo-conduto, né? É uma espécie de, tudo bem, pode cobrar tributos indevidos. Mais que isso, né? Quanto pior a cobrança, quanto mais ilegal, mais, digamos assim, com um montante mais elevado,
o fisco instituir uma cobrança indevida, maior a chance do fisco ter reconhecida, né, a eficácia daquela cobrança indevida, porque o Supremo vai avaliar e falar assim, não, é melhor manter essa cobrança indevida, porque ela vai ter um rombo muito relevante. Então, esses dois recados, que eu acho que são recados implícitos que o Supremo dá, né, para o fisco um salvo-conduto e para o contribuinte, corra, fique atento, judicialize tudo que é possível, mas leve em consideração um fator. É um trade-off aqui. Se você judicializar o tema, você renuncia automaticamente à esfera administrativa. Então, é interessante você ver a modulação como um risco que pode te prejudicar, mas também você tem que ver isso como uma oportunidade de fazer a seguinte pergunta: qual é o momento adequado de judicializar? Porque a gente sabe que, dentre as ressalvas que estão sendo adotadas, o Supremo fixa determinados marcos temporais. Então, no ITCMD, ele fixou o marco temporal da eficácia da tese em relação ao acórdão, ou seja, quem ajuizar a ação até a publicação do acórdão, no tema 825, que é o tema do ITCMD, tudo bem, vai ter ação validada. Então, o contribuinte ganhou um respiro, porque ele tem até a publicação do acórdão para ajuizar a sua ação. No tema do DIFAL, ele não disse nada. E se ele não disse nada, a jurisprudência do Supremo diz que vale a data da publicação da ata. O tema do DIFAL foi julgado... Deixa eu aproveitar aqui desculpa interromper aqui, Leonardo, mas a gente está um pouco em cima da hora aqui, já tem que encerrar aqui o painel. Mas antes de encerrar, né, está recebendo bastante elogio a discussão de vocês, mas tem uma dúvida, aproveitando que deu o gancho de quando o Supremo fala ou não fala da modulação, que é uma pergunta que foi feita aqui para a gente, o seguinte: o que vocês entendem sobre a questão da ADC 49, né, aquela ação direta de constitucionalidade que recentemente se manifestou sobre a inconstitucionalidade do ICMS nas transferências? O pessoal aqui da área fiscal está preocupado, porque não tem nada expresso, nem que sim, nem que não, da modulação. Eles querem saber o que vocês entendem, né? Vai modula, não modula? Quais são os efeitos jurídicos dessa decisão? A partir de quando eu paro de recolher, ou de repente tem que se tornar os créditos? Então, se puderem rapidamente falar aqui, né, 2 minutinhos, agradeço. Então, ótima pergunta. Se vocês quiserem, se o Marco quiser comentar... Eu posso falar rapidamente. Eu mencionei a DC 49, Caio. Não foi apresentado nenhum pedido expresso e também não foi mencionado por nenhum dos ministros, mas o Rio Grande do Norte foi o autor dessa ação, né? E o que nós sabemos que sim, ele ia embargar e solicitar a modulação, até porque, enfim, vai trazer uma confusão em relação aos valores recolhidos nos últimos 5 anos, e o que fazer também, aí eu acho que já não é mais papel do Supremo, porque certamente vai ter que existir uma legislação para tratar exatamente desses créditos, né? Como eu mencionei, no estado de origem eu tenho crédito, né? Você sabe muito bem, né, do que eu estou falando lá como juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, só que o outro estado não vai aceitar essa transferência de crédito. Então, de um lado, eu tenho um estado sofrendo com esse acúmulo de crédito, e aí uma operação sem tributação, e do outro lado, o estado de destino exigindo o ICMS sem a utilização desses créditos no estado de origem. Então, certamente isso vai ser objeto ou de uma legislação própria, que deveria ser por lei complementar, né, ou até mesmo uma reforma tributária. Isso veio justamente para que a reforma tributária saia do papel e ajude nesse ponto. Não, bacana, Marco, obrigado. Tem uma eficácia limitada, né? Tem uma eficácia limitada porque não se aplica imediatamente para todos os estados, né? Porque a ADC, em tese, foi proposta lá para o Rio Grande do Norte. Né? O desafio é como o Leonardo trouxe, né? Pode ser trazido de ofício, de repente, num recurso, às vezes nem tão apropriado como nos eventuais embargos, pode vir essa questão. Caio, só fazer um ponto aqui, não sei se eu, quando comecei a marcar, ainda teria mais 5 minutos aqui do nosso painel, desde o meu cronômetro, chegamos a 40, eu sei que começou com um pouquinho de atraso, mas eu queria reforçar aqui para a gente utilizar bastante a presença do Jonathan aqui como subsecretário, que ele teria uma fala ainda de um tópico final que a gente guardou para ele, então te perguntar se a gente ainda podia usar esses 5 minutos do painel para eu repassar uma palavra aqui para o Jonathan de algo que a gente já tinha até programado aqui, que seria importante também de ouvir aqui o papel também da Fazenda, né?
Claro, não. Teria esses 5 Com minutos? certeza, ouvir o Jonathan é sempre uma alegria, né? Realmente ele ainda não falou muito. Então, Exatamente. pode ser só que cumpra rigorosamente aí uns 5 minutos, se puder 4, Claro, mas claro. enfim. Só porque a gente já está atrasado, já devia ter começado no tempo normal, mas, por favor, Jonathan, sim. vamos aproveitar sim. Eu ia passar a palavra para o Jonathan, vou deixar até livre, Jonathan, não vou nem formular uma pergunta, deixar livre suas considerações, para aproveitar bem esses 5 minutos aí, ou 4, como o Caio colocou. Muito oportuno. Como titular da Fiscalização Federal, requer algumas características que é ouvir muito e falar pouco. Então, muito oportuno esse painel, se possível, ficaria 5 horas ouvindo vocês. O que eu quero ressaltar, o Marco acabou de fazer referência a algo que para nós pode ser uma mudança que traga segurança jurídica à nação, a reforma tributária. Dos 10 maiores temas discutidos, judicializados ultimamente, 8 dizem respeito a PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Ou seja, essa apreensão da classe jurídica, esperamos todos nós, a dimensão pública e os agentes econômicos privados, vai ser significativamente reduzido com a reforma tributária, é o que esperamos. Então, vai acabar, vai diminuir, mitigar de forma significativa a necessidade de demandas judiciais. É o que esperamos todos em prol do crescimento do país. É importante ressaltar que a Receita Federal ela atua nos contornos da legislação. Neste caso específico envolvendo temas judicializados, temos 2 legislações que respeitamos na sua integralidade: o Código Tributário Nacional e a Lei 10.522, artigo 19, 19A, C, D e E, essa nova moda que inventamos no Brasil, certo? No CTN, estabelece que nossa atividade é vinculada a quê? Ao ministro, ao presidente, não, vinculada à lei em vigor. Qualquer ato que não esteja amparado numa norma do direito material, ele não tem a nossa atuação. E, em complemento com o artigo 156 do CTN, que estabelece que extingue-se o crédito tributário, o pagamento, compensação, prescrição, decadência e, inciso 10, a decisão judicial passada em julgado, isso automaticamente imputa as diversas atividades e processos de trabalho da Receita Federal só poder aplicar em sua plenitude e integralidade uma decisão judicial quando tiver conforme prescrito, tanto no CTN, artigo 170A, como também na própria Lei 10.522, artigo 19A, coincidentemente ambos têm a letra A, o quê? Que a decisão tenha ocorrido o trânsito em julgado. No caso específico desse do ICMS, que é bom pontuar, em decisão monocrática da excelentíssima ministra Carmen Lúcia, em janeiro deste ano, deixou de apreciar uma petição da própria empresa Paradigma, que é a Incopa, a satisfação do pleito, alegando na decisão que não tinha ocorrido ainda o trânsito em julgado. Que este só iria se corporificar no entendimento, volto a dizer, no entendimento da nossa Corte Superior com a apreciação dos embargos. Temos a modulação aí, N possibilidades, isso aí não é bom para ninguém. Para frente, para trás, na data do julgamento, na data da apreciação dos embargos, para trás, isso não é o melhor ambiente de negócios e ambiente jurídico no país, mas é a realidade que se impõe. Para finalizar, é importante ressaltar que a maior parte das decisões com repercussão tributária no plano da Receita Federal, essas decisões favoráveis ao contribuinte, elas resultam em crédito tributário. Esse crédito tributário, via de regra, eles são mais utilizados em sede de recuperação de tributos, ressarcimento ou compensação. Em média, aí, 90%. E no tocante a essa questão da compensação, mais uma vez entra em cena
o Código Tributário Nacional para estabelecer limites de atuação da Receita Federal, no qual, no artigo 170A, estabelece que é vedada a compensação antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Ou seja, a Receita é obrigado, por exercer atividade vinculada, a observar as definições prescritas no Código Tributário Nacional. Para finalizar, eu quero ressaltar que é muito importante que a Receita Federal ela não contesta decisões judiciais, tanto em efeito difuso como concentrado, somente em sede de repercussão geral e recurso repetitivo. Inclusive, é importante pontuar aos senhores, nós não programamos procedimentos fiscais de temas que estão submetidos ao sistema modelo, ao regime da repercussão geral e recurso repetitivo. Isso é uma garantia à sociedade. Para que atuar o esforço fiscal sobre um tema, uma matéria que está sendo objeto de apreciação com efeito ergonômico? Então, nós não desenvolvemos procedimentos fiscais de temas que estão submetidos. Isso é um aspecto positivo, mostra a nossa atuação muito institucional republicana. E, para finalizar, é importante ressaltar um aspecto, que uma coisa é o reconhecimento do direito creditório, que isso aí é algo afeto de um tema judicializado e vai ser definido de acordo com o que é prescrito. Quem define os contornos quando, digamos, vem a ocorrer a apreciação dos embargos do STF. Não é no dia seguinte que irá automaticamente a Receita se vincular. De acordo com a Lei 10.502, artigo 19A, o que é que ela estabelece? A Receita fica vinculada após a manifestação formal da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ou seja, obrigatoriamente, uma vez apreciados os embargos, que esperamos todos nós seja nesta semana, certo? A Procuradoria tem que atuar editando uma nota técnica explicitando para a administração tributária, no caso da Receita Federal, como aplicar o julgado, como aplicar os contornos deliberados definidos e votados na apreciação do julgamento dos embargos. E, uma vez feito aí, definido esse modelo, é importante ressaltar aqui a parte final, que precisa o valor pleiteado de compensação e ressarcimento ter respaldo, consonância com os fatos econômicos. Porque quando nós vamos apreciar os pedidos de compensação e ressarcimento, eu prefiro aqui não dizer o percentual exato, mas é bastante significativo de não ter, muitas vezes, a empresa como comprovar a totalidade do valor que está pedindo. E é dever da administração tributária verificar a efetiva existência dessa disponibilidade do direito creditório reconhecido em judiciário. Jonathan, desculpa aqui, foi bem na hora aqui, obrigado pelas suas considerações. Assim como o Jonathan falou na palestra dele, a Receita é vinculada à legislação, e aqui, infelizmente, estou vinculado às ordens na organização aqui do evento. Já recebemos a chamada aqui. Peço desculpas, mas vou ter que aqui encerrar esse painel, agradecendo pelas palestras do Marco, do Leonardo, do Jonathan, a participação também, considerações do Eduardo, que foram extremamente agregadoras. Muito obrigado e sejam sempre bem-vindos aqui na live.